Voltamos com o programa Gente em Destaque, aqui pela TV Câmara Jacareí. Hoje eu estou conversando com o Emídio Marques Mesquita, um dos maiores expoentes do ramo da arbitragem brasileira. Aqui no... Bom, seu Emídio, nesse torneio mundial que o Corinthians disputa agora, recentemente, uma nova tecnologia foi implantada na bola, o chip. O senhor é a favor dessas novas tecnologias no futebol? Por exemplo, um outro jogo que teve recentemente, o juiz foi supostamente avisado fora do campo, pela televisão. O senhor é a favor disso ou não? Bom, a regra de futebol está baseada num princípio de igualdade. O que vale para uma equipe tem que valer para outra. Toda vez que nós isentamos alguma coisa que fira esse equilíbrio, a regra está comprometida. Existe há 126 anos uma preocupação no histórico do próprio futebol de preservar essa instituição. Acontece que agora está sendo feito de maneira experimental duas experiências. Uma com o chip na bola e a imantação das balizas para acusar, através do relógio do árbitro, se a bola ultrapassou ou não. E o segundo, através de um sistema com 7 câmeras colocadas vigiando as balizas. Qual dos dois dará certo, nós não temos ideia. Se os dois darão certo, também não temos ideia. Só que se trata de uma tecnologia muito cara e que, lamentavelmente, você não pode aplicar em todos os jogos, em todas as competições. Então vamos ver as coisas com um pouco de respeito e verificar até que isto efetivamente possa ser comprovado. Porque a grandeza do futebol está exatamente a forma com que ele é jogado, desde a final da Olimpíada, da Copa do Mundo, até se jogar na praia, se jogar no campo, se jogar em qualquer lugar da mesma maneira simples. E eu espero que a tecnologia funcione, mas com uma certa ressalva. Então o senhor não é tão a favor assim? Não, eu não sou tão a favor porque não vejo a aplicabilidade dela no todo o universo de futebol. Se você levar em consideração que são 209 países filiados à FIFA, nesse universo de todas as divisões, onde só 20% do futebol é jogado profissionalmente, então nós estamos falando em exceção, não estamos falando em regra. E enquanto isso não for regra, eu vejo ainda com certas reticências. Mesmo com os erros famosos que aconteceram recentemente, por exemplo, no jogo da Alemanha com a Inglaterra? O erro faz parte da falhabilidade humana. Se você verificar, os erros são mínimos em relação ao número de acertos, que é muito maior. E o senhor hoje é instrutor de arbitragem na FIFA. Sim. O senhor viaja praticamente o ano todo. Fala um pouquinho sobre o cotidiano do seu trabalho, essa rotina. Existe uma preocupação que começou em 1974 na FIFA com a parte de instrução pelo mundo, o chamado Projeto Futuro. E hoje já estamos no Projeto Futuro 3. Existe um grupo de instrutores nos mais diferentes segmentos e nos mais diferentes idiomas, levando uma unidade do futebol para o mundo. Então existe o instrutor para treinadores, existe o instrutor para preparador físico, existe o instrutor para administração esportiva, existe o instrutor na esfera médica, como também existe o instrutor de arbitragem. Então nós somos preparados a falar sobre arbitragem a todos os segmentos, quer sejam eles árbitros em formação, quer sejam eles árbitros já formados, ou seja, para cursos de atualização, para a imprensa esportiva, para os dirigentes, enfim, em todo esse universo que existe conflito. Inicialmente, os instrutores circulavam somente nos 4 idiomas oficiais da FIFA, que eram o inglês, o espanhol, o alemão e o francês. Hoje a FIFA já diversificou bastante, nós temos instrutores em todos os idiomas praticamente. Temos em russo, temos em árabe, temos em indiano, enfim, o futebol tem recebido instrução por parte da FIFA em todos os segmentos, em todos os lugares do mundo.
São palestras que são dadas? São cursos de atualização feitos em dois segmentos, na parte prática e na parte teórica. E existem diferenças entre a arbitragem de país para país? O senhor nota quando o senhor vai viajar? Porque existe o problema cultural. Aqueles países que têm origens saxônicas, eles têm uma maior facilidade de entendimento das leis do jogo, porque eles analisam o texto no inglês. E nós, no Brasil, temos o jeitinho brasileiro. Aqui você tem leis que pegam e leis que não pegam. E lá eles dizem, lei é lei, não tem que pegar e não tem que não pegar. Por isso que o estilo de um árbitro inglês é diferente do brasileiro. Sem dúvida, porque nós aqui gostamos muito de criar situações. Ainda ontem eu estava falando com uma colega sua de um outro órgão de imprensa, falando sobre o estilo de arbitragem de árbitros sul-americanos, de árbitros europeus e de árbitros brasileiros. O estilo tem que ser um só que os árbitros colocam o temperamento na frente da função, então existe uma deturpação. Então, senhor, na sua opinião, essas diferenças se dão basicamente pelo temperamento de cada país? Pelo laço cultural. Nós temos um maior problema que a FIFA tem no mundo na arbitragem, é estabelecer uma padronização. Porque o árabe pensa diferente do latino, o latino pensa diferente do saxão, o saxão pensa diferente do israelita, o israelita pensa diferente do russo. Então, são cabeças diferentes analisando a mesma coisa. Aí é que está a dificuldade de uniformidade. E como é que se faz essa padronização nessa época de globalização, por exemplo? O primeiro aspecto foi disciplinar um limite de idade. Hoje o árbitro excede a carreira com 45 anos a nível internacional e entende-se que ele deve atuar dos seus 35 aos 45 anos. Segundo, se procurou estabelecer a diferenciação. Quem é árbitro e quem é árbitro assistente, que são universos diferentes. Depois se padronizou os trios ou os quartetos por idioma, para que houvesse uma facilidade de comunicação. Hoje os árbitros atuam com microfone e eles podem trocar informações. Mas mesmo assim existem alguns problemas. Então existe uma linguagem universal. Em todas as competições internacionais da FIFA, todos os árbitros são obrigados a falar uma língua só, que é o inglês. Então existe já uma facilidade de entendimento, em que cada um tem que se procurar preparar a estar adequado àquela situação. O senhor concorda com aquela opinião que o árbitro, para ser bom, ele precisa não ser notado no jogo? Claro, todo mundo vai ao jogo para ver o jogo, não o árbitro. E o árbitro tem que entrar em campo para deixar de atuar para que haja jogo. E aqui é diferente, já os árbitros entram de microscópio procurando infrações para parar o jogo. Não é esse o objetivo. O objetivo é que o jogo tenha o menor número possível de interrupções e que quem tem que ser o destaque no jogo são as equipes, não o árbitro. Então, os árbitros brasileiros marcam muitas faltas? Muito. Os árbitros brasileiros, eles ficam preocupados primeiro, não com o jogo, mas com a carreira deles. E eles estão preocupados não com o jogo que eles estão dirigindo, estão preocupados em não criar problemas para que eles possam ser continuadamente designados. E como é que se resolve um problema? É também um problema de cultura? Acima de tudo, um problema de cultura. Porque se você dá a eles um respaldo, ele vai ter uma atuação tão brilhante como tem nas competições internacionais. Então, eu acho que os árbitros brasileiros se sentem um pouco desamparados, sem um respaldo, não só por parte da justiça desportiva, como por parte das próprias entidades que não nos dão uma retaguarda que eles estão acostumados a receber em eventos internacionais. Uma solução para isso seria profissionalizar a arbitragem, não? A arbitragem não vai ser possível ser profissionalizada, porque é um universo heterogêneo. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: quem é o patrão do árbitro? A federação? Os clubes? Então, se você fizer um raciocínio, desses 209 países da FIFA, só 8 ou 9 têm condições de ter profissionais.
Na América do Sul, nós diríamos Brasil e Argentina. No Brasil, só o estado de São Paulo. Então, nós não temos condições de criar um contingente profissional como todo mundo apregoa, porque ele é inexequível na prática. Ademais, cada país tem uma legislação trabalhista diferente. Então, o árbitro, no Brasil, ele tem uma profissão que é aprovada por lei, mas essa lei nunca foi regulamentada porque não existe interesse em ela ser regulamentada. A FIFA não poderia intervir no caso desses, por exemplo? A FIFA, ela é uma entidade para administrar os conflitos dos países. A FIFA diz, eu não tenho árbitros, eu tenho uma lista internacional de árbitros dos árbitros que são dos países. Se você for à CBF, ela diz, bom, eu não tenho árbitros, eu pego uma lista nacional que eu uso dos árbitros das federações. Você vai às federações, ela diz, eu não tenho árbitros, eu formo árbitros e administro os campeonatos dos meus clubes filiados. Então a pergunta é, quem é que é o patrão do árbitro? A FIFA, a CBF, a federação ou os clubes? Mas daí não se trata de uma má vontade dessas federações? Não existe ninguém que queira assumir essa responsabilidade. Então é uma situação totalmente atípica, onde a arbitragem é uma prestadora de serviço em que se exige que o árbitro tenha uma outra ocupação para que ele tenha uma própria independência de ação. Então é um conflito muito grande. Por um lado, se exige uma situação profissional que não é dado ao indivíduo o direito de tê-la, porque se ele tiver, ele deixa de ser independente na própria ação que ele tem que ter. Como é que o senhor avalia, então, hoje a arbitragem brasileira? Como é que está o nível dos árbitros? Tão bons, tão ruins? Como é que o senhor avalia? Já, sem ser saudosista, já tivemos em fases melhores. Lamentavelmente, fazendo uma análise mais exigente, nós diríamos que nós teríamos que fazer uma reformulação em todos os níveis. Rever a formação, rever a atualização, preparar melhores instrutores e procurar dar aos árbitros melhores condições de trabalho. Então eu diria que o período áureo da arbitragem brasileira já foi. Hoje nós vivemos um período muito carente em que os próprios árbitros internacionais não são chamados a atuar nas principais partidas. Então isso é uma crise de confiança. O senhor é a favor ou contra você trazer árbitros de fora para apitar Campeonato Brasileiro, por exemplo, se fosse o caso? Sou totalmente contra. Se o árbitro não serve para apitar o campeonato da sua competição, então ele não serve para apitar em âmbito internacional. Vou dar um exemplo. Se você leva um árbitro paulista para apitar o Campeonato Mineiro, ou um árbitro carioca para apitar o Campeonato Baiano, quando você traz um árbitro baiano ou mineiro para apitar aqui em São Paulo o Campeonato Brasileiro, você está criando um problema de exceção. Então, se o árbitro não serve para apitar o Campeonato Baiano, não serve para apitar o Campeonato Mineiro, por que ele serve para apitar o Campeonato Brasileiro aqui em São Paulo? Então, são problemas de crise de confiança. Ou o árbitro serve na plenitude aonde ele está, ou ele não serve, não pode ter meio termo. Então está tendo uma carência aí. Há uma carência de confiabilidade, há uma carência de comando e, acima de tudo, de credibilidade da instituição futebol. Porque toda vez que a credibilidade da instituição é afetada, por qualquer que seja a natureza, haja exemplos, esse exemplo que tivemos essa semana da equipe abandonar o campo e não jogar, então existe uma vergonha à instituição futebol. Quem é que perdeu? Quem perdeu é a instituição futebol. É necessário ter uma maior organização, então? É necessário ter responsabilidades. Nós temos obrigações e temos deveres. Nós não temos só deveres ou só obrigações. Sempre que alguém vier reivindicar a ti algum direito, verifique se ela está antes cumprindo a sua obrigação. As obrigações são inerentes à atividade humana. E a arbitragem, ela necessita de um axioma moral, de uma independência para que haja o exercício da função.
Não tem nenhum árbitro que o senhor possa destacar atualmente? Algum nome do Brasil? Que seja um pouquinho... Nós temos um que está sendo preparado para a Copa do Mundo, que é o Wilson Luiz Seneme, mas ele ainda ontem foi fazer um teste físico lá no Paraguai, porque com o teste que ele fez lá na sede da FIFA na Suíça, ele não passou no teste físico. Então, quando nós temos um elemento bom, temos problema físico. Quando nós não temos físico, nós temos problema técnico. Então, inexiste hoje, infelizmente, aquele árbitro com um perfil completo. Então, veja bem, existem árbitros que servem para apitar o campeonato brasileiro, mas não servem para apitar o campeonato internacional, porque não tem o perfil, aquele que você citou, do árbitro que apita mais do que deve, o árbitro que aparece mais do que deve. Então, nós temos que adequar as necessidades que nós temos à realidade mundial e não querer que a realidade mundial se adeque às nossas necessidades. E nós queremos dizer aqui, nós somos o maior futebol do mundo, subestimando o resto e querendo que todo mundo se adeque a nós. E essa não é a realidade. E tem você falou do saudosismo, o nome, senhor, do maior da arbitragem brasileira, qual foi, na sua opinião? Como aspecto técnico e carreira, o que o melhor eu vi apitar chamava João Edsel Filho, que foi o árbitro do Brasil na Copa do Mundo de 62 no Chile. Mas, em outras palavras, nós temos que dizer que foi uma pessoa que tornou-se milionário no futebol. Então, ele não se completa. Então, você viu tudo aquilo que ele tinha de potencial foi jogado para fora quando se descobriu para que é que ele veio ao futebol. Então, lamentavelmente, isso existe em todo o segmento da sociedade, mas é que antigamente existiam mais árbitros apurados tecnicamente. Hoje a formação ainda é muito deficiente. Então, para a gente encerrar o nosso programa, então, a perspectiva do senhor para a arbitragem brasileira é ruim? É sobrevivente. É? Infelizmente, eu diria que de 0 a 10 nós estamos conseguindo chegar a 5. E 5 para mim é apenas regular. Tá certo. Bom sem ser muito exigente. Bom, senhor Midicri, então agradecer a sua presença no nosso programa e obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço a gentileza, peço desculpa aos amigos de nós não podemos estar aqui com mais frequência e quero deixar uma lembrança ao Rodrigo desse encontro aqui, uma flâmula da FIFA. Obrigado pelo presente, obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!